Para você que tem curiosidade sobre o mundo do cinema e quer ficar por dentro do universo da sétima arte, então você está no lugar certo. Vem comigo que vamos falar da galera consagrada do cinema. E o episódio de hoje está super especial. Então luz, câmera e ação, que o Estúdio Cine está começando. Ingmar Bergman é um dos nomes mais reverenciados do cinema mundial. Introspectivo, poético e profundamente filosófico, Bergman foi um mestre em explorar os mistérios da alma humana e os dilemas existenciais que atravessam todas as culturas. Sua obra é marcada pela profundidade emocional, pelos diálogos impactantes e pela capacidade de revelar as fragilidades humanas. Liderando o movimento de ouro do cinema sueco, Bergman deixou um legado incomparável, influenciando inúmeros diretores ao redor do mundo como Woody Allen e Andrei Tarkovsky. Ele dirigiu mais de 60 filmes, muitos deles considerados uma obra-prima, e trabalhou em parcerias duradouras com atores como Liv Ullmann, Max von Sydow e Harriet Andersson. Suas contribuições lhe renderam inúmeros prêmios, incluindo 3 Oscars de melhor filme estrangeiro e uma Palma de Ouro honorária no Festival de Cannes. Mas antes de falar sobre sua obra, vamos passar pela história desse gênio. Ingmar Bergman nasceu em 14 de julho de 1918, em Uppsala, na Suécia. Filho de um pastor luterano rígido, cresceu em um lar religioso que marcaria seus temas cinematográficos, como a culpa, o conflito entre a fé e a dúvida, e a busca por significado. Desde cedo, Bergman se encantou pelo teatro e pelas marionetes, que lhe ajudaram a criar um mundo escapista para o seu imaginário. Estudou na Universidade de Estocolmo, onde se dedicou ao teatro e, em 1944, escreveu o roteiro de Tormenta, seu primeiro grande projeto no cinema. A partir daí, sua trajetória ganhou um fôlego. Bergman teve 5 casamentos e 9 filhos, entre eles a diretora Eva Bergman. Sua relação foi tumultuada com a vida pessoal e ofereceu matéria-prima, de certa forma, para sua obra, que frequentemente exploram as complexidades do casamento e das relações humanas. Jag oroar mig. Du oroar dig för barnen. Partindo para conversar um pouco sobre a filmografia de Bergman, precisamos dizer que é um mergulho na essência humana. Seus filmes como A Fonte da Donzela, Gritos e Sussurros, Fanny e Alexander são pontuados por uma intimidade profunda, iluminação dramática e trilhas sonoras que acompanham os movimentos emocionais dos personagens. O sucesso internacional veio mesmo com O Sétimo Selo, o filme que marcou a carreira do Ingmar Bergman. Em 1957, o filme imortalizou com a cena do cavaleiro jogando xadrez com a morte. Uma metáfora profunda sobre a condição humana, O Sétimo Selo é uma reflexão sobre a morte e a fé, com imagens simbólicas que transformam ícones da história do cinema. A edição precisa e a fotografia transforma o filme em um testamento artístico. Vale a pena Du assistir. fick svart. Det passar ju bäst så. Inte sant? Bergman é um perfeccionista, conhecido por sua direção rigorosa e sua habilidade de tirar de seus atores uma performance extremamente artística. E é essa paixão pela complexidade humana que faz Bergman um mestre eterno.
Segura aí que o Estúdio Cine dá uma pausa rápida. Daqui a pouco a gente volta com mais informação sobre Ingmar Bergman. Estamos de volta com o Estúdio Cine para dar continuidade à história de Ingmar Bergman. Eu chamo um reforço necessário do crítico de cinema Sandro Alves, que traz uma análise super especial para você. É contigo, Sandro! Sonata de Outono é o único filme do Ingmar Bergman com a sua mais famosa conterrânea, a atriz sueca Ingrid Bergman, que se tornou estrela em Hollywood. E apesar do sobrenome, ela não tem nenhum grau de parentesco com o consagrado diretor. O filme é centrado no reencontro entre mãe e filha, sendo a genitora interpretada por Ingrid Bergman e a prole, a Liv Ullmann. Então já dá para saber, né, que tem um encontro de titãs aí, a Liv Ullmann e a Ingrid Bergman juntas, num embate dirigido por ninguém menos do que Ingmar Bergman. A filmografia do Bergman é conhecida por trazer representações sobre o universo feminino e suas particularidades e embates, a exemplo de obras como Persona, Gritos e Sussurros e O Silêncio. Mas diferente desses filmes, seja em grau, seja em conteúdo, em Sonata de Outono, Bergman explora e destrincha nos mínimos detalhes cada nuance, cada particularidade da relação entre as duas protagonistas. Ele faz isso de forma gradual, ele vai revelando os desejos, os pensamentos, os sentimentos, o que cada uma julga sobre a outra. Isso tudo sobre o manto de uma cordialidade artificial entre a Charlotte, que é a mãe, a Ingrid Bergman, e a Eva, a filha, que é a Liv Ullmann. Então, isso começa a escalar. As duas se reencontram depois de muitos anos e no início é um reencontro que parece ser afetuoso, mas sabe aquela coisa do elefante na sala de estar, quando tem alguma coisa que está incomodando e não sabe muito bem o que é? Até que quando os embates começam, cada mágoa, cada rusga, cada sentimento de rancor vai aflorando e vai se transformando em algo gigantesco. Esse filme usa recursos como flashback, narração over e alguns close-ups nas protagonistas com a intenção de mergulhar a fundo e fazer a gente estar próximo dos seus dramas, dos seus sentimentos, das suas culpas, de todas as emoções que permeiam essa relação entre a mãe e a filha. O título do filme remete à profissão da mãe, que é uma musicista famosa, e é uma analogia entre as estações do ano. O outono é uma estação que geralmente as folhas caem, é um prenúncio do inverno, mas ao mesmo tempo ainda não começou. E aí se tem um momento de reflexão, onde as coisas estão se renovando, estão caindo para depois se erguer mais bonitas e mais fortes. Mas não necessariamente algumas coisas vão voltar desse jeito. Esse filme se tornou clássico tanto por ser a última obra aclamada da Ingrid Bergman, é o grande reencontro entre as duas estrelas da Suécia, né, o diretor e a atriz que se tornou estrela em Hollywood, e é um filme que vai falar sobre emoções e sentimentos. O Bergman sempre falou que a relação mais complexa no universo feminino é entre mãe e filha, e talvez a relação mais complexa que existe entre todas as relações. Então, trazer essas duas grandes atrizes, né, duas das maiores atrizes da sua geração, cada uma interpretando um papel, cada uma completamente imersa, entregue naquele enredo, fez com que esse filme trouxesse algumas das performances mais magníficas do cinema de uma atriz, né, de uma personagem feminina em cena. Jag har inte ens brytt mig om att lära fingersättningen på det här preludiet. Skulle jag inte fått. É um filme que vai conseguir falar sobre abuso, sobre traumas, sobre medo, sobre drama, sobre qual é o espaço onde o amor está, sobre como uma mãe ou uma filha podem infligir sofrimento e uma a outra num jogo de gato e rato, uma emboscada que uma arma com a outra, até que, no final das contas, vai sobrar aquilo que sempre existiu. E o que sempre existiu não necessariamente é uma coisa bonita,
mas é uma coisa verdadeira e uma coisa que é inescapável. Esse filme está dentro dos grandes filmes de Bergman, o que não é pouca coisa, já que ele tem obras que são monumentais e está no panteão das grandes interpretações femininas da história do cinema. Vale a pena demais assistir, vale a pena demais ver. Muito obrigado. É com você, Gil. Muito bom, sempre especial suas análises. E é claro que nosso episódio não poderia ficar completo sem ela. A nossa Bruna Sinésio tem uma indicação de filme super especial para você. É isso, Bruna, é contigo. Já imaginou como seria se pudéssemos olhar para nossas memórias, onde o tempo não faz mais sentido, e desvendar o que nos conecta com o passado? Hoje a gente vai falar de um filme realmente especial, que não é fácil de entender, mas definitivamente vale a pena o esforço. O filme em questão é O Espelho, do diretor russo Andrei Tarkovsky, lançado em 1975. Essa obra-prima do cinema é um daqueles filmes que vai mexer com você de uma forma muito única. Ele não segue uma narrativa tradicional, não tem uma história linear. Pelo contrário, ele é praticamente um mergulho dentro da memória e da psique de um homem. Então, se você é fã de filmes que te desafiam e que fazem você pensar depois da última cena, com certeza O Espelho é uma escolha perfeita. O filme é centrado em um homem que está em seu leito de morte, e enquanto isso, ele começa a reviver memórias do passado, algumas da infância, outras da juventude e também do presente. A grande questão aqui é que não há uma linha do tempo definida. As memórias se misturam, passando de um momento para outro, e isso vai criar uma sensação de imersão. Te faz sentir como se estivesse literalmente lá, revivendo isso junto com o personagem. Tarkovsky usa a estrutura não linear de forma genial, criando uma experiência sensorial. A história não é sobre o que acontece, mas sobre o que o personagem sente e como ele é afetado por essas lembranças. E isso, claro, tem um grande impacto na forma como nós, o público, entendemos o filme. As imagens são poéticas e cheias de simbolismo, e muitas vezes você vai pegar se perguntando o que isso quer dizer. Esse é um dos pontos mais fortes de O Espelho. Ele não entrega tudo de uma vez, ele te convida a refletir, a buscar a interpretação. Entre essas imagens poderosas, Tarkovsky usa a água, o fogo e o próprio espelho como símbolos que ajudam a contar a história. O espelho, como você pode imaginar, aparece para mostrar o reflexo do personagem, mas também como ele vê o próprio passado. É como se ele estivesse se vendo anteriormente e tentando entender quem ele foi e por que a vida dele se desenrolou dessa maneira. O filme também nos dá vislumbres da sua relação com a mãe e sua esposa. Essas relações com as pessoas mais próximas dele são complexas e carregadas de emoções não resolvidas. É interessante ver como essas conexões humanas são abordadas de uma maneira tão introspectiva e sensível, algo que Tarkovsky faz como poucos diretores. Além disso, as imagens de guerra que surgem ao longo do filme também têm um peso simbólico muito grande. Elas não são apenas sobre a Rússia em guerra, mas sobre o caos interior do personagem e o impacto que esses eventos externos têm sobre sua vida emocional e família. Agora, o que torna o espelho tão fascinante é que ele não tenta fornecer respostas claras, e é justamente isso que o torna tão humano. O filme é um convite para refletirmos sobre nossas próprias memórias, sobre o tempo que passa e sobre as relações que moldam a nossa vida. Se você está em busca de uma experiência cinematográfica que vai além do entretenimento e te desafia a pensar, O Espelho de Tarkovsky é uma jornada única. É um filme que vai te deixar com mais perguntas do que resposta, mas com certeza vai te dar uma visão muito profunda sobre o próprio significado da vida e da memória. E se você ficou curioso e quer saber mais sobre filmes como esse, com certeza vai querer acompanhar nosso programa.
Fique ligado no Estúdio Cine para mais análises e dicas sobre filmes que continuam a influenciar o cinema até hoje. Nos vemos no próximo episódio. É com vocês, Gil. Valeu, Bruna. Sempre especial essas suas dicas, viu? E o Estúdio Cine vai ficando por aqui. E no próximo episódio a gente vai falar mais sobre o mundo do cinema e quem o faz. Atenção no estúdio. Corta!